Ouçamos a saudação. A qualche metro da qui, dal Monte degli A Ulivi, saudação do patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual. A alguns metros daqui, do Monte das Oliveiras, olhando a cidade de Jerusalém, Jesus chorou. del giardino di Getsemani, São os nossos pés no jardim do Getsemane. del Maestro, Sob os nossos pés no jardim do Getsemane teve lugar a agonia do Mestre. angoscia che non ha mai avuto sosta A agonia, a angústia que jamais se deteve, verso le agonie que jamais cessou e que continua através das agonias le agonie dell'essere umano. dos povos e através de todas as agonias do ser humano. È la città che unisce tutti i credenti, Jerusalém é a cidade que une todos os fiéis e que ao mesmo tempo os divide. città del Calvario, Cidade do Calvário, pure città della resurrezione, bem como cidade da ressurreição e da esperança. santità Santidade, sulle orme di nas pegadas de Jesus, siamo lieti temos a alegria di essere con lei de estarmos qui per pregare convosco aqui para rezar, insieme ai miei fratelli patriarchi orientali para viver a cattolici agonia qui dos que presenti, sofrem insieme e talvez all'assemblea degli que ordinari choram. cattolici di Terra Santa per Com vivere vossa santidade se reúne uma parte dos nossos caros consagrados religiosos, religiosas e seminaristas, forse anche representantes de cerca de uma centena de diferentes congregações. con lei si raduna una parte dei nostri cari consacrati, religiosi, religiose, seminaristi, rappresentanti di circa un centinaio di differenti congregazioni. Essi santità sono la nostra Eles, santidade, esses consagrados religiosos, religiosas e seminaristas, são a força, a nossa riqueza. São a nossa força, a nossa riqueza. quotidiana, Com a vida deles, com a cruz diária deles e a alegria de serem consagrados, piccole perpetuam quotidiane, em pequenas doses diárias o mistério da salvação, vida, croce, cruz, morte e morte resurrezione. e ressurreição. Come Gesù nel Como Getsemani, Jesus no Getsemane, cari os nossos caros consagrados, integrante parte integrante da igreja local, spesso si sentono soli, abbandonati. muitas vezes se sentem sozinhos e abandonados. Attraverso la tua persona Através da vossa pessoa e da vossa voz, chiediamo al mondo pedimos ao cristiano, mundo cristão chiediamo ai e aos nostri nossos fratelli irmãos bispos vescovi più vicinanza, mais proximidade, più solidarietà, mais solidariedade, più senso di appartenenza mais a questa sentido de Chiesa pertença a esta Igreja Mãe. madre. Santo Padre, Santo Padre, consacrati seminaristi, os consagrados e os sono seminaristas intorno a te encontram-se em torno a per vós trarre dalla tua presenza para adquirir da vossa nel tuo presença no meio de nós, trarre speranza, obter esperança coraggio e coragem la tua paterna benedizione. e a vossa bênção paterna. O abraço, a saudação, após entre o Papa e o Patriarca Fuad Tual, após justamente as palavras dirigidas ao Santo Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo Dio Onnipotente ed Eterno Oremos.
Deus onipotente e eterno, que escutastes o humilde grito de oração de vosso Filho Jesus Cristo, oprimido pela profunda angústia aqui no Getsêmani. Fazei que, formados pela debilidade dos apóstolos, aprendamos a nos conformar sempre à vossa vontade e, com uma vida dedicada à oração e à vigilância, possamos obter a liberdade diante do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A seguir temos a proclamação do Evangelho, extraída de Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Repetindo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. O diácono acaba de receber a bênção do Santo Padre e dirige-se ao ambão onde será proclamado o Evangelho. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Gesù se ne andò come al solito. Naquele tempo, Jesus saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai, para não entrardes em tentação. Se allontanò da loro. E afastou-se deles, mais ou menos a um tiro de pedra. Inginocchiatosi pregava. E dobrando os joelhos, orava: Se vuoi, allontana da me questo cálice. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Non sia fatta la mia, ma la tua Contudo, volontà. não a minha vontade, mas a tua seja feita. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. All'angoscia pregava E cheio de angústia, intensamente. orava com mais insistência ainda. E il suo sudore diventò come gocce di sangue. E o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que aqui caíam por terra. Então o diácono se ajoelha, beija a pedra onde caiu o sangue de Jesus na hora de sua paixão. Poi, rialzatosi dalla preghiera, Erguendo-se após a oração, e li trovò che dormivano. veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Alzatevi e pregate, Levantai-vos per non e orai, entrare in tentazione. para que não entreis em tentação. Parola del Signore. Palavra da salvação. A seguir, ouviremos as palavras do Santo Padre seu discurso aos sacerdotes, religiosas e seminaristas. Ouçamos então suas palavras dirigidas aos consagrados. Uscì e andò al Monte degli Ulivi. Jesus saiu então e foi para o Monte das Oliveiras.
E os discípulos seguiram também com ele. Quando giunge l'ora segnata da Dio per salvare l'umanità, Quando chega a hora marcada por Deus para salvar a humanidade da escravidão do Gesù si pecado, ritira qui, Jesus retira-se nel aqui, Getsemani, no Getsêmani, ai piedi del Monte degli Ulivi. ao pé do Monte das Oliveiras. Ci ritroviamo in questo luogo santo, Encontramo-nos neste lugar santo, santificato dalla preghiera di Gesù, santificado pela oração sua de angoscia, Jesus, pela sua dal suo angústia, sudore di sangue, pelo seu suor de sangue, santificato soprattutto dal suo sì santificado alla sobretudo pelo volontà seu d'amore sim del Padre. à vontade amorosa do Pai. Abbiamo quasi timore di accostarci al sentimento Quase sentimos Gesù ha temor de sperimentato in abeirar-nos dos quell'ora. sentimentos que Jesus experimentou naquela hora. Entriamo in punta di piedi in quello spazio Entramos em interiore pontas de pé dove si naquele è espaço deciso interior il dramma del mondo. onde se decidiu o drama do mundo. In quell'ora Você tem um novo e-mail, senhor. Gesù ha sentito la necessità di pregare Naquela hora, e di Jesus avere sentiu a accanto a sé i necessidade de suoi rezar discepoli, e ter perto dele i os seus suoi amici, discípulos, os seus che lo amigos, avevano seguito que o tinham seguido e avevano condiviso più da vicino la sua e missione. partilhado mais de perto a sua missão. Ma qui al Getsemani la sequela si fa Mas difficile o e seguimento incerta. aqui no Getsemane torna-se difícil e C'è il incerto. sopravvento del dubbio, Prevalecem a dúvida, della stanchezza o cansaço e del terrore e o pavor. nel succedersi incalzante della passione di Gesù. Na rápida I sucessão dos discepoli eventos da paixão de assumeranno Jesus, diversi os atteggiamenti discípulos assumirão diferentes nei confronti atitudes del Maestro, perante o Mestre. atteggiamenti di vicinanza, di allontanamento, Atitudes de di proximidade, incertezza. de distanciamento, de incerteza. Farà bene a tutti noi vescovi, Será bom para todos sacerdoti, nós, bispos, persone consacrate, sacerdotes, pessoas seminaristi, consagradas, seminaristas, in questo luogo domandarci perguntar-nos neste lugar: chi sono io davanti al mio Signore quem sou che eu soffre? perante o meu Senhor que Chi sofre? sono io Quem sou eu davanti al mio Signore che perante o meu soffre? Senhor que sofre? Sono di quelli che, invitati da Gesù a vegliare con Lui, Sou daqueles que, convidado por Jesus a velar com Ele, adormecem e, em vez de rezar, procuram evadir-se, fechando os olhos frente à realidade? sono di quelli? Eu sou como aqueles? Eu sou um O desses? mi riconosco in quelli che sono fuggiti per Ou me paura, reconheço naqueles que fugiram por abbandonando il medo, Maestro abandonando o nell'ora più Mestre tragica na della hora sua mais vita trágica da terrena? sua vida terrena? C'è forte in me la doppiezza, la falsità di colui Porventura há em mim che a lo ha hipocrisia, venduto a per falsidade 30 daquele que o monete, vendeu por 30 che è stato moedas, chiamato amigo, que fora chamado amigo eppure ha tradito Gesù? e, no entanto, traiu Jesus? Mi riconosco in quelli che sono stato deboli, Reconheço-me lo hanno naqueles rinnegato, que foram fracos come e o Pietro. renegaram, como Pedro. Egli poco prima aveva promesso a Pouco antes, Gesù ele prometera a di Jesus seguirlo fino alla morte, segui-lo até a morte. poi messo alle strette e assalito Depois, dalla paura, encurralado e dominado pelo medo, giura di non conoscerlo. jura que não o conhece. Assomiglio a quelli che ormai organizzavano Assemelho-me la loro àqueles que vita já senza di organizavam a lui, sua vida sem ele, come i due discepoli di Emmaus, como os dois discípulos de Emaús, stolti e lenti di cuore, a insensatos e de credere coração nelle lento, parole para dei profeti. acreditar nas palavras dos profetas?
Oppure, grazie a Dio, me ritrovo Ou tra então, coloro che graças a sono Deus, stati encontro-me fedeli entre aqueles que sino foram alla fine, fiéis até o fim, come la Vergine como Maria a e Virgem l'Apostolo Maria e o Giovanni. apóstolo João. Quando sul Golgota tutto diventa buio No e Gólgota, ogni quando tudo speranza se torna sembra escuro finita, e toda a esperança solo parece l'amore extinta, è più forte della morte. somente o amor é mais forte que a L'amore della morte. madre O amor e de del mãe discepolo prediletto e do discípulo ti predileto spinge a rimanere ai piedi della impele-os a croce per permanecerem ao pé condividere da fino cruz in fondo para il compartilhar dolore di Gesù. até ao fundo o sofrimento de Jesus. Mi riconosco in quelli che hanno imitato il loro maestro Reconheço-me naqueles que imitaram seu fino al Mestre martirio, e Senhor até o martírio, testimoniando quanto egli fosse tutto dando per loro, testemunho que Ele era tudo la para forza eles, incomparabile della loro a missione força incomparável da sua e missão l'orizzonte ultimo della loro vita. e o último horizonte da sua vida. L'amicizia di Gesù nei nostri confronti, A la amizade sua de Jesus por fedeltà nós, a sua e la fidelidade sua misericordia e a sua misericórdia sono il dono inestimabile che ci são o dom incoraggia inestimável a que nos proseguire encoraja con a fiducia continuar com la confiança nostra sequela di a Lui, segui-lo, nonostante apesar le nostre cadute, apesar das nossas quedas, i nostri errori, nossos erros anche i nostri tradimenti. e também nossas traições. Ma questa bontà del Signore non ci esime dalla Todavia, esta vigilanza bondade do di Senhor fronte al não tentatore, nos isenta al da peccato, vigilância al frente ao male e tentador, al ao tradimento pecado, che ao possono mal e à attraversare traição que anche la podem vita atravessar também sacerdotale a vida e sacerdotal religiosa. e religiosa. Tutti noi siamo esposti Todos nós estamos al expostos peccato, ao pecado, al male, ao mal, al tradimento. à traição. Avvertiamo la sproporzione tra la grandezza della chiamata di Sentimos a Gesù desproporção e la entre a nostra grandeza da piccolezza, chamada de Jesus e a nossa tra la pequenez, sublimità della entre a missione sublimidade da e la missão nostra e a fragilità nossa umana. fragilidade humana. Ma il Signore, nella sua grande bontà Mas o Senhor, e nella na sua sua grande infinita bondade e misericordia, infinita ci prende misericórdia, sempre per mano, sempre nos toma perché pela non mão, affoghiamo nel mare dello sgomento. para não nos afogarmos no Egli è mar do sempre al nostro acabrunhamento. fianco, Ele está non ci sempre ao lascia nosso mai lado, soli. nunca nos deixa Dunque, sozinhos. non lasciamoci vincere Portanto, não dalla nos paura e deixemos dallo vencer pelo sconforto, medo e o ma desalento, con coraggio e fiducia mas com andiamo coragem e avanti confiança, nel nostro sigamos em cammino frente no e nosso nella nostra caminho missione. e na nossa missão. Voi, cari fratelli e sorelle, Vós, amados irmãos e siete irmãs, chiamati a seguire il Signore sois chamados a con seguir o gioia Senhor com in alegria questa terra benedetta. nesta terra bendita. È un dono e anche una responsabilità. É um dom e uma La vostra responsabilidade. presenza qui è molto importante. A vossa presença aqui é Tutta muito la Chiesa vi importante. è grata Toda a e vi igreja sostiene con la vos está preghiera. agradecida e apoia com a oração. Da questo luogo santo, desidero Desde inoltre este rivolgere lugar santo, un desejo affettuoso saluti a tutti dirigir i cristiani um di cordial afeto Gerusalemme. a todos os cristãos de Jerusalém. Vorrei assicurare che Gostaria ricordo con affetto de e che assegurar-lhes prego per a minha loro, recordação com afeto a ben todos eles e a minha conoscendo oração le por eles. difficoltà Conheço della loro bem a vita nella dificuldade città. de todos eles na cidade. Li esorto a essere testimoni coraggiosi della Exorto-lhes a passione del serem Signore, testemunhas corajosas da ma anche paixão do della sua Senhor, risurrezione mas também da sua con ressurreição, gioia e nella speranza. com alegria, na alegria e na esperança.
Imitiamo la Vergine Maria e San Giovanni. Imitemos a Virgem Maria e São João, Stiamo accanto alle tante croci permanecendo dove junto Gesù è das ancora muitas cruzes crocifisso. onde Jesus ainda está crucificado. Questa è la strada nella quale il nostro Esta é a Redentore estrada pela ci qual nosso chiama a Redentor seguirlo. nos chama a Non segui-lo. ce n'è un'altra, Não há uma è outra, questa. é esta. Se uno mi vuole servire, Se alguém me mi serve, segua. que me siga. E dove sono E io, onde eu estiver, là sarà anche aí estará il mio também servitore. o meu servo.